Olá, queridos e queridas alunas, vamos seguir aí ao último módulo do nosso curso da Educação Antirracista, tá? A avaliação e sustentabilidade das ações. Então, como no decorrer desse curso, mesmo ele sendo simples, né, mas rico, espero que vocês tenham gostado dele, ele pode estar contribuindo para ações dentro da comunidade escolar, seja no centro comunitário, seja aonde nós possamos aí estar contribuindo para essa educação antirracista no nosso país. Então, quando a gente faz a questão de uma educação antirracista, para uma avaliação de práticas pedagógicas, como eu sempre falo, pode ser em qualquer lugar onde nós estejamos, num centro comunitário, numa reunião, numa palestra, essas avaliações elas têm que constar. E elas servem para quê? Para engajar os estudantes participantes nas ações e construções de soluções que possam também contribuir para a sociedade, seja na forma de desenvolvimento de competências socioemocionais, seja através de registros, seja através de criação de atas para depois estar aí mostrando o que foi feito, né? Então, essas práticas e resultados pedagógicos, ela tem que estar alinhada ao objetivo crucial. Então, se o nosso objetivo hoje é fazer com que a educação antirracista ela cresça em todos os âmbitos escolares e fora dela também, então a partir dessas avaliações de resultados com práticas pedagógicas, sociais, econômicas, possam também contribuir para esse avanço dessa educação antirracista em qualquer lugar. Então, através, como já disse, né, de vários instrumentos, que possam fazer com que a sociedade entenda que a educação antirracista não equivale apenas à população negra, e sim ao indígena, a todo um indivíduo que não se sinta incluído na sociedade. A gente temos aí uma grande parcela da população que, no último censo, afirmou a sua africanidade, ser afrodescendente. Isso é muito bom. Significa que as políticas públicas antirracistas, as ações afirmativas, né, os movimentos sociais crescerem, fizeram com que esse jovem, esse adulto, esse senhor, essa senhora se identificasse agora como negro, ou preto, ou preta também, como pode ser assim se dizer. Por quê? Porque são práticas pedagógicas, né? Então, são essas práticas pedagógicas, onde um passa para o outro, onde tem consciência do que está fazendo, faz com que o resultado venha de forma clara e objetiva. Então, para um bom resultado, é ter indicadores qualitativos e quantitativos das práticas pedagógicas, ou seja, o que deu certo e o que não deu, com ações que possam ajudar a melhorar, uma avaliação contínua e processual das ações realizadas, ou seja, os movimentos sociais negros, por exemplo, sempre estão em constante avaliação para ver o que está dando certo e o que não está dando certo. E isso é muito legal. E dentro das unidades escolares, principalmente, ações que voltam para os alunos refletir a questão do racismo, né, dentro das unidades escolares, com ações contínuas e constantes. Observação de participação e engajamento dos alunos. Então, quando a gente vê que dentro da escola, alunos estão se engajando por esse tema, né, estão trazendo palestrantes, estão orientando os colegas, onde um começa a ser formiguinha do outro, isso é muito bom, juntamente com o registro. Gente, por que eu volto a afirmar o registro? O registro ele é crucial para a gente analisar essas mudanças. Pode ser um registro no caderno, pode ser um registro no celular, pode ser um registro no PowerPoint, tem que ter um registro do que foi feito. Tive uma palestra no centro comunitário para falar sobre o papel da mulher negra na sociedade. Registre, tire foto, coloque em redes sociais, tenha um documento, para depois chegar um ano depois, verificar se esse evento foi feito real, se real foi cumprido, se teve resultado, se não teve, o que precisa melhorar. Tá vendo a importância do registro? E as ações, tá? Então, depois desse registro, depois que a gente tem essas palestras, né, sendo ela em âmbitos comunitários ou em reuniões ou em palestra, e principalmente na escola, tem que ver se essa aprendizagem realmente aconteceu. Então, é muito, muito importante a questão das avaliações com resultados. É com elas que a gente verifica se houve avanço ou não.
como é o grande exemplo do último censo do IBGE, onde as ações afirmativas que foram tanto criticadas no nosso país teve um avanço significativo, onde a população não teve vergonha de se autodeclarar pretos e afrodescendentes, tá? Então, a reflexão sobre continuidade e fortalecimento das ações de educação antirracista, tá? Então, essa continuidade das ações de educação antirracista requer compromisso coletivo e permanente da comunidade escolar. É essencial que essas práticas não se limitem a eventos pontuais, mas que sejam integrados ao currículo, ao projeto político-pedagógico e às relações cotidianas. O fortalecimento dessas ações passa pela formação continuada dos estudantes, pelo diálogo com a comunidade e pela valorização das identidades e culturas afro-brasileiras e indígenas. Assim, a escola se consolida como um espaço de respeito, equidade e transformação social. Ou seja, gente, um resumo bem geral. Não adianta só chegar 20 de novembro, aí que vai levar palestrante na escola, aí que vão fazer alguma coisa, aí que vão levar alguém para dançar. Não! A educação antirracista ela é o ano inteiro. O ano inteiro tem que se comentar, é o ano inteiro que tem que explicar, é o ano inteiro levando alguém de fora para comentar sobre a educação antirracista, alguém que vai falar sobre as religiões afro-brasileiras, alguém que vai falar sobre a arte africana, que é o seu impacto na sociedade do Brasil, falar sobre dança, arte. Isso é o ano inteiro e tem que estar no projeto, na formação do projeto político-pedagógico da escola, tá? Que são ações que são produzidas no decorrer do ano letivo para chegar em novembro mostrar resultado e não querer fazer tudo num mês só, correndo muitas vezes aí em novembro. Como experiência própria, é um mês muito conturbado nas escolas, que são provas finais, muita coisa tem que ser feito, e às vezes o foco aqui é da questão da consciência negra, às vezes fica só como, vamos falar um pouquinho para não falar que não foi feito. E isso não é legal, tá? Então, a educação antirracista, ela é desde o primeiro dia de aula até o último dia de aula, com ações, com palestras, com vídeos e filmes, e o importante é sempre conseguir alguém de fora para esses alunos, né, para eles verem com outro olhar as pessoas, no seu lugar de fala. Então, quando a gente leva um advogado negro, quando a gente consegue levar um engenheiro, uma engenheira negra, né, para falar de profissões, quando a gente consegue levar o pessoal do hip hop, quando a gente consegue levar alguém da dança afro, e isso parece, né, mas só em novembro, mas a gente parece que isso tem que ser só em determinado mês, mas a gente pode estar fazendo isso o ano todo. Reservar alguns dias de discussões. E aí que eu falo, às vezes um grupo de discussões antirracistas começa pequeno numa escola e quando vê no final do ano tá grande. E aí quando tem a participação dos alunos, eles conseguem ainda colocar muito mais coisa, ver muito mais coisa do que nós. Então é muito importante essas ações continuadas. A formação de professores também é primordial. Muitos professores leigos à cultura afro-brasileira, com visões racistas e preconceituosas ainda. Numa parcela de grande, mais de 70% dos alunos que frequentam a escola pública no nosso Brasil são alunos pretos e pretas, que não entende quando às vezes vai entrar um aluno lá com seus adereços da religião afro, às vezes ele está lá cumprindo alguma coisa, já critica por falta de conhecimento, o pré-julgamento. Então, formação continuada dos professores é essencial, um diálogo com a comunidade, né? Reunião de pais, por que não, antes dos pais entrarem falar de nota, traz aqui, vamos fazer uma palestra rapidinho do respeito, né? Questão de leis, que racismo é crime. Então, são essas coisas que a comunidade também tem que entender, que as ações não é só dentro da escola, mas também fora da escola e principalmente dentro de casa, tá? Que possa estar aí valorizando, então, a cultura afro e indígena do nosso país. Então, todo mundo está envolvido nesse processo, não apenas determinados setores, ou só em determinado mês, ou só com a escola. Toda a sociedade, tá bom? Reflexões sobre oportunidade e fortalecimento, né?
como eu disse, garantir a permanência das práticas da educação antirracista no cotidiano escolar, não apenas em novembro, mas o ano inteiro. Envolver todos os segmentos da comunidade educativa, então toda a escola, desde a secretaria, da limpeza, os professores, diretores, vice-diretores, coordenação, todo mundo tem que estar junto. A integração de ações do projeto tem que ter registro quando for da escola com a PPP. Ah, mas é no centro comunitário. Faça uma ata, né? Sempre numa ata, tá? Porque a ata vai estar comprovando que foi feita essas ações. E monitorar esses avanços, como foi feito, tá? Como esses avanços, ele realmente está acontecendo, não o que precisa ser melhorado, tá? E a parceria, gente? Se é numa escola que tem parceria com grupos de danças, de arte afro, movimentos sociais negros, que possam estar levando, a escola está aberta a levar eles até a escola, isso é um enriquecimento muito grande. Os alunos não esquecem, né? E o próprio negro, negra também vai se sentir identificado e representado dentro dessas apresentações, ou mesmo levar esses alunos em comunidades afros, às vezes comunidades quilombolas, dependendo da região do nosso país, né? Então, ou seja, a nossa diversidade é muito, muito, muito grande, tá bom? Que é o que eu falo, é uma justiça social para combater qualquer forma de discriminação. Tá? Como exemplo, ano passado na minha unidade escolar, a gente conseguiu levar um indígena. Gente, foi a coisa mais linda, assim, eles amaram. Muitos, assim, que, né, infelizmente, né, via o índio só pela televisão, por foto, viu o índio ali, ele explicando a cultura dele, falando o significado das danças, dos deuses. E isso foi tão enriquecedor que eles lembram disso até hoje. E a forma agora que eles começam a ter um olhar de respeito com o outro, tá? E esse ano também já levamos o pessoal do movimento negro dentro da escola para falar de dança, música, arte. E assim, muda, gente, muda uma visão, é muito bom fazer essa integração do formal e do informal com as unidades escolares, tá? Estabelecer diálogo com associações locais, né? Promover ações conjuntas com movimentos sociais antirracistas, envolver famílias e instituições culturais nas práticas educativas. Gente, família tem que estar andando junto, não adianta a gente fazer todo esse esforço, tudo contra a luta contra o racismo, quando a gente não envolve famílias, tá? Como famílias que você vê que são afrodescendentes, eles não se declaram como afrodescendentes. Da questão da não negação também. Então, isso também equivale que vai acarretar indo ao pensamento do aluno. Quanto alunos a gente vê que é afrodescendente, mas ele não se enxerga como isso. Ainda tem uma grande de jovens que pensam desse jeito, tá? Que ele é moreninho. Né? Não, eu sou moreno. Mas ele é preto. Tá? Mas ele não quer se assumir como preto. Mas é por falta de conhecimento, a questão pejorativa que teve sempre com a população negra, tá? Por isso que as famílias têm que estar envolvidas juntas, tá bom? Valorizar a diversidade e o protagonismo das vozes da comunidade, então dar voz às pessoas da periferia, dos movimentos, das lutas antirracistas e criar redes de apoio para colaboração contínua, tá bom? E aí, uma vasta bibliografia para vocês, tá? Tem, assim, que eu falo que são muita coisa, todo momento tem coisas novas surgindo. E aí, algum exemplo para vocês aí, de indicação da Eliane Carvalho, que, entre outros, Racismo e Antirracismo na Educação, Repensando na Escola, já de 97. E aí, a gente vai ter várias literaturas aí atuais, mas a gente vai ter muita força a partir de 96, 97, que vamos ter aí a grande parte da literatura voltada para a educação antirracista, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Vamos estudar sempre e combater sempre o racismo, tá bom? Obrigada!